Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, uma conversa com o senador Carlos Viana, pré-candidato ao governo de Minas pelo PL e atualmente também líder do governo no Senado. Senador, bom dia, bem-vindo mais uma vez ao Café com Política, prazer falar com o senhor. Muito obrigado, Rodrigo. Bom dia a você, a Adriana, a toda a equipe, aos que nos ouvem pela Rádio Sul com prazer e assistem agora, né? É isso aí. Também quero anunciar a presença aqui nessa entrevista da nossa Marina Schettini, ela que é editora de política do jornal O Tempo e sempre uma parceira nessas entrevistas aqui. Bom dia, bem-vinda, Marina. Bom dia, Rodrigo. Bom dia aos meus colegas. Bom dia, senador. Bom dia quem nos ouve, nos assiste. Bom, para começar o nosso bate-papo, senador, eu queria falar com o senhor sobre plano de governo. Em linhas gerais, o senhor já tem um plano de governo montado? A sua pré-candidatura já foi oficializada há mais tempo, ainda em outro partido, mas o senhor agora reforçou isso com a chegada ao PL. O que o senhor pensa que deve ser prioridade para Minas? Bem, primeiro, essa questão de um plano de governo em Minas enfrenta algumas dificuldades, porque as informações não são claras por parte do atual governo. Nós não temos a divulgação correta da questão orçamentária, das receitas e despesas. Isso não está sendo feito da forma como deveria, ou mais na rapidez como deveria. Isso tudo dificulta, inclusive, uma visão de futuro. Pode ser uma questão mesmo de incompetência ou pode ser uma questão mesmo de manter esses dados guardados o tempo que for necessário para que não chamem tanta atenção da nossa situação em Minas, que é uma situação muito delicada. Eu entendo que um dos primeiros passos, depois de nós falarmos sobre o reequilíbrio orçamentário, é nós buscarmos uma nova forma de aumentar, de um projeto de desenvolvimento econômico em Minas Gerais, além da mineração, mas que hoje nós não podemos mais ficar apenas baseado na questão. Nós temos que buscar outras formas. Minas tem universidades que são centros de pesquisa e referência no Brasil, a UFMG, a Universidade Federal de Itajubá, em São João del Rei. Tem um turismo que gera 4 vezes mais emprego do que outros setores e que simplesmente nós não usamos. Nós temos 62 patrimônio histórico brasileiro. Então, o meu posicionamento, primeiro, como pré-candidato ao governo de Minas, é pensar o futuro de Minas Gerais, além desses problemas que, para mim, são desafios. Senador, a gente tem visto um verdadeiro cabo de guerra aí, governo, servidor público, né? Em especial a educação e segurança pública. Se o senhor estivesse no lugar do governador Romeu Zema, como que o senhor agiria? O que o senhor acha que é o melhor para ser feito agora? Conceder os 10% da inflação ou atender esse pedido de reajuste? Primeiro, eu não teria me comprometido a dar aumento sem ter condições. Esse é o primeiro passo que as forças de segurança me conhecem há 23 anos, agora mais 3 como senador. Eu nunca fiz qualquer compromisso, seja como jornalista, agora seja como senador, que eu não vá cumprir. Todos eles à risca, eu segui exatamente o que foi colocado. Então eu não teria primeiro me comprometido a dar aquele aumento que foi falado no passado. Hoje, o que está faltando, Marina, é o seguinte: nós precisamos fazer, antes do plano de recuperação fiscal, um acordo político com o governo federal. Eu tenho conversado com isso com o presidente Bolsonaro. 2 vezes nós já sentamos à mesa para tratar desse tema. Como nós fazemos para que a gente possa resolver a questão do funcionalismo em Minas Gerais? Que eles têm razão, são 4 anos de uma inflação que corroeu os salários de categorias importantes para nós, que são os policiais penais, policiais civis, os professores, e depois nós levarmos Minas ao regime de recuperação fiscal, que é uma necessidade futura. Então, hoje, o que está faltando, a meu ver, é um bom acordo político com a Assembleia Legislativa, uma boa conversa, como Minas Gerais sempre conseguiu fazer, e um acordo com o governo federal que nós estamos colocando à disposição do governo desde 2019, e que não foi utilizado em hora alguma, um governo que se isolou por completo. Esse é o meu posicionamento. Nós vamos buscar um acordo, se isso a população entender que é o caminho, a gente coloca os servidores dentro da realidade do Estado, mas antes do regime de recuperação fiscal, nós temos a obrigação de dar a eles, pelo menos, correção de parte do que perderam.
Senador, e agora há pouco o governador Romeu Zema, ele acabou de postar nas redes sociais esclarecimentos a respeito desse reajuste, né? Dizendo que sobre o reajuste dos servidores públicos de Minas e o piso da educação, seria preciso esclarecer algumas coisas, e ele ressalta aqui, sobretudo, as fake news que são repercutidas, né, dentro desse assunto, falando que prefere ter pulso firme, sendo responsável com o futuro, do que voltar ao desequilíbrio do passado, que nos afundou em dívidas e falta de serviço para os mineiros. E, além disso, ele diz, né, ele defende aqui os reajustes de 10,06%, dizendo que seria vantajoso eleitoralmente para ele dar aumentos superiores a todas as categorias, mas o Estado ainda tem uma enorme dívida e hoje respeita a lei de responsabilidade fiscal. Ele diz, inclusive, que prefere ser julgado nas urnas por essa atitude. O senhor acredita que realmente esses reajustes, né, de 33%, essa necessidade de recomposição salarial e até mesmo a questão da lei de responsabilidade fiscal, se o Estado tem ou não dinheiro para fazer o pagamento e esses reajustes, o senhor considera isso fake news? Adriana, eu não vou fazer qualquer referência pessoal ao atual governador, não é o caso aqui. A minha referência será a equipe dele. Ele não tem saída, o discurso dele é esse. Agora pela manhã, por exemplo, meus netos estão aqui na minha casa e estavam indo para a escola. Vamos fazer uma linguagem popular. Se ontem à noite, minha esposa, a avó, não vai ali, olha se os uniformes estão limpos, se você não tem condições no dia seguinte, como é que eles saem para a escola no dia seguinte, a hora que o horário chega? Foi o que aconteceu com o atual governo. O governo não fez o papel corretamente em 2019, em 2020, com a pandemia, ganhou 4 bilhões e meio do governo federal. Por isso, essa questão de colocar salários em dia em Minas Gerais está sendo muito alardeado, mas não foi por competência da equipe administrativa, não. Foi porque o governo Bolsonaro colocou muito dinheiro nos estados e nos municípios. Os números estão aí. Minas ganhou 4 bilhões e meio de reais. Outro ponto, o governo não insistiu no STF em derrubar a liminar, que hoje nos dá uma dívida de 38 bilhões de reais com a União. O governo veio segurando na expectativa de que houvesse uma recuperação. O atual governo de Minas não tem saída. Ele tem que levantar o discurso mesmo de que a responsabilidade, isso é obrigação. Porque nós temos que tomar cuidado com o endividamento. É obrigação. Agora, qual é a saída? O que os mineiros hoje, o que as pessoas, isso é meu sentimento, o que as pessoas querem da política hoje, o que as pessoas querem de mim quando eu estou no mercado, quando eu vou à rua andar, quando eu vou numa padaria comprar pão, eles me perguntam assim, senador, como é que nós vamos fazer para melhorar? É isso que as pessoas estão me perguntando. Elas não querem saber se é partido tal, se é esquerda, se é direita. Elas querem saber o seguinte, como é que eu vou fazer para poder ter um emprego na minha família, como é que eu vou fazer para minha filha adolescente ter uma escola de dignidade, como é que eu vou fazer para o meu pai que vai no posto de saúde. É isso que as pessoas querem. E quando você não consegue dar essas respostas, quando você não se prepara, não se organiza, aí você tem que partir para o discurso de que não há o que fazer, que há responsabilidade. O atual governo está entrando na reta final, vai ser julgado nas urnas, são os mineiros quem vão dizer se fica ou não fica, o povo é quem diz o que quer. Mas, a meu ver, faltou habilidade política, principalmente a habilidade administrativa em devolver a Minas Gerais a possibilidade de um Estado que se desenvolva sem a atual base econômica ser somente a única saída. Senador, o senhor está fazendo críticas bastante contundentes ao governador Romeu Zema, mas a gente viu o presidente Jair Bolsonaro, a quem o senhor apoia, de quem o senhor vai receber apoio também, fazer reiterados elogios ao longo desses últimos anos ao próprio governador. Como é que o senhor pretende lidar com essa dualidade ao longo dessa pré-campanha e da campanha mais adiante? Bom, é uma ótima pergunta, Rodrigo. Vocês me entrevistaram recentemente e eu coloquei aqui que eu não teria palanque para o Bolsonaro em Minas, porque ele escolheu quem? Ele havia escolhido o atual governador, E a minha crítica não é pessoal, eu quero deixar isso bem claro. Pela pessoa do senhor Romeu Zema, tenho nenhum tipo de crítica, nada disso. O meu posicionamento aqui é com relação ao governo, àquilo que foi colocado para nós como mineiros. E o governo federal fez uma série de gestos para ter o apoio do atual governo e não teve. O atual governo foi, assim, impressionantemente de uma ingratidão absurda.
Tanto que a minha decisão de vir para o PL se deu na sexta-feira, quando o presidente me chamou ao Palácio Planalto, na verdade, para ser mais exato, na quinta-feira, o grupo do governo, o ministro da Secretaria de Governo me chamou, Carlos Viana, vem aqui ao Palácio conversar. Aí, olha, não temos da parte do governo de Minas o apoio, não deram resposta, não fizemos absolutamente nada para poder prejudicar e eles não querem. O presidente está te perguntando, você aceita o apoio? Perfeitamente. Eu estou no MDB, o partido me recebeu de uma maneira espetacular e eu quero manter. Quando sentamos à mesa no Palácio Planalto, o presidente falou, não, eu quero que você venha para o PL, porque assim eu tenho confiança de que o projeto será feito. Eu aceitei e tudo foi feito de última hora. Até o partido em Minas foi apanhado de surpresa nessa história. Então o presidente, Rodrigo, fez o que pôde por Minas. Vou repetir, só Minas Gerais recebeu 4,5 bilhões de ajuda nos cofres. Minas Gerais tem uma dívida com a União de quase 38 bilhões de reais, que não está paga, e que se tiver que ser paga por determinação do STF, deixa 3 anos o funcionalismo sem salários. Vamos colocar por aí. Outro ponto, vou te dar um exemplo. O governo de Minas, o governo do Brasil, o presidente da República, Jair Bolsonaro, que eu acompanhei e trabalhei 3 anos, nós colocamos 2,8 bilhões de reais para o metrô de Belo Horizonte. Não é uma promessa de campanha, não é uma promessa de ano eleitoral, é dinheiro que está no caixa do BNDES para que o metrô de Belo Horizonte seja privatizado. E foi repassado ao governo de Minas. Ano passado, o presidente esteve no Palácio Tiradentes, entregou o dinheiro, a solução do metrô para o atual governo de Minas Gerais. O que foi feito? Alguém, vocês que têm uma audiência excepcional, o que tem sido falado sobre o metrô, se não uma reportagem excelente que o Tempo fez agora recente sobre a não ampliação? A solução foi dada. 2,8 bilhões de reais. Durante um ano, o governo atual de Minas não quis falar sobre metrô. Eu fui testemunha de que o Ministério da Infraestrutura chamou várias vezes e a Secretaria de Infraestrutura de Minas Gerais de 2019 para 2020 não quis falar sobre metrô. Agora, a solução está aí, o dinheiro está na conta. É só colocar o processo e finalizar e privatizar o metrô para que em 2028 a linha do Barreiro esteja funcionando. Isso tudo não adiantou de nada. As pesquisas indicaram que o presidente poderia prejudicar e tudo, deram as costas. Então, o presidente me chamou e agora nós estamos começando essa caminhada conjuntamente por Minas Gerais e com todo o apoio do presidente Bolsonaro para que Minas volte a crescer. Senador, o senhor falava aí da filiação do senhor, uma filiação que pegou parte do partido aqui em Minas de surpresa, né? E eles, inclusive, reclamaram que não foi conversado, que foi de cima para baixo. O que o senhor acha dessa estratégia? O senhor acha que foi a melhor estratégia para garantir que o apoio aqui de Minas, o partido aqui de Minas, seja real, que a bancada caminhe com o senhor? O que o senhor planeja aí para reverter essa resistência que se criou agora à vinda do senhor? A gente teve o deputado Léo Portela aqui na semana passada, que chegou a citar que eles fingem que apoiam e o senhor finge que acredita que tem o apoio deles. Como reverter isso? E se me permite complementar, Marina? Senador... Senador, se permite só complementar, desculpa só a interrupção, mas é porque o deputado Léo Portela estava dizendo também que essa candidatura seria um projeto pessoal, né, Marina? Sim. Não é um projeto do partido, e sim um projeto pessoal do senhor. Esse é o único ponto em que o Léo Portela, a meu ver, cometeu uma falha. Primeiro, ele foi sincero, ele está certo. Ano passado eu tentei me aproximar do PL, tanto ele quanto o outro deputado não quiseram. O presidente do PL, que é o Valdemar Costa Neto, que é um homem de partido, me explicou isso, que havia por parte da bancada uma resistência, uma vez que eles já tinham conseguido verbas, cargos no governo, e eu não vou entrar aqui em detalhes, né? Eles haviam se tornado aliados do governo depois de muita crítica. Se vocês observarem bem, o PL era um partido muito crítico a Zema até um determinado momento. Depois as críticas cessaram, os elogios vieram. Isso na política é normal. Então o próprio presidente do partido me colocou isso, falou, olha, senador, a bancada lá fez um acordo com o governo, tem as suas vantagens para políticas e não querem o apoio. Pronto, nós encerramos a discussão, foi quando eu fui para o MDB. Agora, o deputado, que é meu irmão na fé, que é uma pessoa pela qual, não só ele, mas a família, eu tenho uma gratidão enorme, porque me ajudaram muito na campanha de senador e eu não posso ser ingrato a eles, mas ele não fala pelo partido, ele fala por ele. É bom lembrar que ele é um quadro importante, mas há vários outros parlamentares que serão ouvidos também. E é meu desafio, daqui para frente,
buscar o consenso entre todos eles. A decisão é do presidente da República. Foi o presidente quem me convidou, o Valdemar Costa Neto estava na sala e nós, então, agora vamos começar. Hoje, por exemplo, eu tenho a primeira reunião oficial com o partido para discutir a questão da pré-campanha. E o senhor acha que o senhor já saia com apoio de quantos deputados? Agora, hoje, o senhor acha que o senhor tem o apoio de quem? Que o senhor disse que é uma opinião pessoal do Léo Portela. Sim. De opiniões pessoais, aí o senhor teria simpatia, o apoio de quantos colegas da bancada de Minas? Com exceção, olha, da bancada toda, eu vou dizer, dos que chegaram, inclusive, eu tenho muita confiança de que pelo menos 80% deles caminham com a minha pré-candidatura, uma vez que caminham com a busca pela reeleição do presidente, e nós estamos juntos nesse projeto. É uma questão agora de somar forças de um lado só. No caso, por exemplo, dos deputados do PL, não é o momento de se discutir isso. O momento agora é dizer o seguinte, é esquerda ou direita. Infelizmente, ou felizmente, chegamos a esse ponto no Brasil. Eu vinha brincando que seria a guerra do Armagedon, é a guerra do fim do mundo. Agora é assim, ou é o ex-presidente Lula, que eu não vou apoiar em momento algum, ou é o presidente Bolsonaro, que tem muitos defeitos, cometeu muitos erros, mas é um homem que tem muito bom coração e interesse de ajudar o Brasil. É um homem honesto, uma pessoa que eu tenho acompanhado, ele busca sempre ajudar, sempre. Não há um assunto que Bolsonaro, que eu tenha levado por Minas, que ele não tenha dado apoio. Então, está muito claro agora que essas divisões internas, isso aí não dá. Eu penso também o seguinte, que partidariamente eu não vou obrigar ninguém a me apoiar. Isso aí não existe na política, as pessoas são livres, mas é o momento de ser coerente, especialmente entre nós evangélicos. Nós evangélicos temos um posicionamento muito claro com relação aos nossos princípios na política, contra o aborto, as questões nossas de família, das escolas que ensinem, que não doutrinem. É uma questão de lado agora. Então eu acredito que mais cedo ou mais tarde a gente consiga amainar tudo isso e caminhar juntos aí pelo governo de Minas Gerais. O senhor citou há pouco, né, que não obrigaria ninguém a apoiá-lo, mas a gente sabe que para viabilizar uma candidatura é preciso de apoio, né? E como que o senhor pretende trabalhar nisso, confiando, por exemplo, na bancada evangélica ou no eleitorado evangélico para viabilizar essa candidatura aqui em Minas, senador? Olha, Adriana, eu faço aqui uma leitura, a mesma que eu fiz quando me candidatei a senador. O voto proporcional, que é aquele voto do deputado, do vereador, ele continua sendo um voto de base. Tem que ter lá os acordos, as associações. É um voto diferente do majoritário. O majoritário, e eu acredito que boa parte da academia, dos especialistas não estão percebendo isso, não conseguiram ainda entender esse movimento no Brasil. O voto majoritário, ele é um voto que eu chamo de voto de opinião. Quando você pega a pesquisa diz assim, uma que vocês fizeram do tempo, muito boa, dizendo o seguinte, o atual governador tem aprovação tinha, né, porque agora caiu, de X. O atual prefeito, de X. O senador tem tanto. Aí quando você vai lá, pergunta assim, você já decidiu o seu voto? 58% diz que não. O que é isso? Voto de opinião. Quando chegar julho, o eleitor, ele vai olhar e vai dizer o seguinte, quem são os candidatos do majoritário? Quem quer ser governador? Quando for prefeito futuramente, quem vai ser prefeito? O que essa pessoa está propondo para melhorar a minha vida? Esse tipo de voto, isso faz parte do crescimento da democracia. Isso é maturidade eleitoral. O eleitor mineiro sempre foi político e agora, mais do que nunca, começa a prestar atenção. E não vai ser aquela história de que um candidato tem mais apoio da esquerda ou tem mais apoio da direita, não. Boa parte do eleitorado vai votar naquele que se propuser a trazer melhoras. Eu aposto nisso. Se fôssemos olhar acordos, se fôssemos olhar analistas políticos, Bolsonaro não era presidente. Se nós fôssemos olhar resultados de pesquisas, opiniões de grandes especialistas, inclusive da política em Minas, colegas do jornalismo que diziam, Carlos Viana não tem a menor chance, eu não seria senador. A política está totalmente em aberto. Eu vou manter para vocês esse conceito. O eleitor quer saber como a vida dele vai melhorar. É isso que vai interessar na hora do voto. A gente está conversando com o senador Carlos Viana, pré-candidato ao governo de Minas
pelo PL, ele também é líder do governo Bolsonaro no Senado. Senador, o senhor falou aí dessas dificuldades que o senhor enfrenta neste momento dentro do PL, mas disse estar confiante de que vai ter o apoio de parlamentares. Mas no cenário de hoje, com essa dificuldade de entrada, digamos, nas bases do partido, como é que o senhor pretende levar o seu nome para o interior, que é um local onde o atual governador Romeu Zema tem nadado de braçada e tem buscado votos, já não é de hoje. Como é que o senhor pretende fazer chegar o seu nome ao interior com essas dificuldades da bancada e considerando também que os prefeitos do interior hoje apoiam muito o governador Romeu Zema e isso não é fruto de opinião, é observação do cenário e até mesmo daqueles prefeitos que fazem romaria muitas vezes aqui pelo nosso Café com Política. Ô, Rodrigo, os prefeitos durante quase 3 anos não foram recebidos no Palácio, não tiveram qualquer resposta por parte do governo Zema, ficaram abandonados. De um ano para cá, ou de alguns meses para cá, o Novo mudou a visão sobre a reeleição, porque o compromisso do Novo, quando elegeu o Zema, era de que não haveria reeleição. Então o Novo pegou, mudou lá o conceito e decidiu lançar a reeleição. Aí o que eles começaram a fazer? Chamar os prefeitos. Você acha que algum prefeito que precisa de dinheiro, abandonados como eles estão, deixariam de se aproximar do governo para receber recursos? Agora, esses prefeitos vão realmente fazer o apoio, como está se colocando, ou isso está sendo divulgado de uma maneira? É um assunto que nós vamos decidir. O que, por exemplo, vou dar um exemplo claro aqui. O Jequitinhonha. Jequitinhonha é uma região onde o governador não pisou. Uma região que na virada do ano viveu um momento de chuva tão intenso e destruidor como viveu o sul da Bahia. Todo mundo criticou Bolsonaro porque Bolsonaro não foi lá na Bahia, que é um estado que nunca quis a visita do presidente. Mas também ninguém falou que Zema não colocou o pé lá no Jequitinhonha. Se não fossem as máquinas, os tratores que eu distribuí mesmo, patrol, caminhão de leite, coleta de lixo, os 38 municípios do Baixo Jequitinhonha, onde eu tenho atuação, estariam completamente abandonados. Esses prefeitos vêm a Belo Horizonte, são recebidos, aí chega aqui, tem um deputado que é votado no Jequitinhonha que dá 2 escolas, tem um outro que oferece um outro recurso, e esses deputados, inclusive, estão sendo cobrados. Ou se dá o apoio público, então vai se cortar todo o recurso que eles têm. Então, os prefeitos, eles vão ficar no momento de espera. Agora, na decisão da eleição, aí é uma outra história. E o mais interessante também, eu lembro quando na campanha anterior, a Associação Mineira de Municípios chamava para o debate, o atual governador não ia, e ainda criticava os prefeitos, né? Agora, eles são, vamos dizer assim, um esteio que ele está colocando a confiança dele e que eu visito pessoalmente. Eu não vou, mando lá 2 funcionários meus de Secretaria de Educação, de Governo, para poder saber o que o prefeito quer, não, como está sendo feito. Reúne lá em Diamantina, chama todo mundo, fala, o que o senhor está precisando, prefeito? Ah, eu quero uma escola. Claro que o prefeito vai querer, e até eu nessa história. Agora, quando é para chegar na cidade, tomar café com 450 prefeitos, hoje até quase 500, de tomar café com eles, ir lá na associação rural, no arranjo produtivo, aí é uma outra história. Vamos esperar o tempo para a gente entender com mais clareza esse cenário da política de Minas, que eu discordo das pesquisas, a meu ver, o atual governo não tem apoio da maioria dos prefeitos do interior, e falo isso pelas minhas andanças por Minas Gerais. É isso que eu ia perguntar para o senhor, senador. O senhor já tem viajado no interior? Desde quando? E imagino que o senhor esteja fazendo uma conta aí, né? Desses 853 prefeitos, né? Tirando aqui a capital, os 852. O senhor teria ali no interior mesmo o apoio de quantos prefeitos? Uma conta ali, grosseira, né? Claro que a gente não tem. É uma boa colocação. Se a gente olhar partidariamente, por exemplo, o PL até pouco tempo eram 2 deputados estaduais e 2 deputados federais, né? Hoje são quase 10 somente federais, ou seja, o partido veio por uma renovação muito grande. Nós vamos ter um rearranjo interno muito grande. Então, da agora para frente é que a gente vai poder fazer uma leitura melhor do próprio partido. Ficou grande e forte. É um partido de tradição que nós vamos ajudar a crescer. Dos 853 municípios, com tranquilidade, eu posso dizer para você que em torno hoje de 250, 260 prefeitos, eu tenho um contato direto com cada um deles em relação ao apoio para o governo de Minas Gerais.
Senador, em relação às críticas que o senhor tece, né, ao governador Romeu Zema, a gente tem também um cenário possível, né, que pode se abrir no futuro, porque é o seguinte: o senhor divide um pouco do eleitorado, ou a maior parte do eleitorado, com o governador Romeu Zema, diferentemente do ex-prefeito Alexandre Calil, que também está na disputa ao governo de Minas. Existe uma possibilidade de composição no futuro com o governador Romeu Zema para viabilizar uma candidatura numa possível derrota ou numa possível disputa ali com o ex-prefeito Alexandre Calil. E uma outra coisa, a gente ouviu na semana passada o secretário de governo de Romeu Zema, Igor Eto, e ao ser perguntado a respeito da candidatura do senhor, ele foi muito ameno. E eu pergunto ao senhor se seria, por exemplo, uma indicação de uma possível composição no futuro com o governador. Ô, Adriana, é uma colocação interessante. Pelo seguinte, Calil tem a esquerda. Se ele vier apenas no futuro, vamos trabalhar aqui com a hipótese, né? Ele venha, não foi para o segundo turno, quer dar o apoio. Desde que ele não traga o pessoal do Lula, né, essa turma, para mim está tudo bem, o pessoal do PSOL, isso aí não importa. Agora, se vier com esse, não vai ter jeito, é uma questão de coerência política. No caso de Romeu Zema e do grupo dele, nós somos direita, eles são liberais, têm uma visão de Estado muito privatista, que em vários aspectos que eu não tenho. Eu sou um liberal de direita que entendo que o Estado tem obrigações com as pessoas mais pobres, com as escolas, com uma série de serviços que, enquanto o Brasil não atingir um índice de desenvolvimento econômico que esteja num padrão, pelo menos, médio, nós temos que o Estado tem que fazer o papel dele. Eles são contra isso, eles são a favor de privatizar tudo, mas são pontos diferentes, divergentes. Mas somos direita. O mais importante agora, a meu ver, é nós mantermos o projeto liberal, capitalista, democrático para o Brasil. É uma eleição que vai definir com muita clareza os rumos que o Brasil quer. Privatização, sim, das estatais ineficientes, concessão de serviços públicos para que a gente possa ter melhores resultados para a população. Essa é a proposta do governo Bolsonaro. É fazer com que o Brasil volte a crescer, e vai crescer. Como crescemos 4,5% no ano passado, informação que, inclusive, vocês deram em primeira mão. Uma entrevista que nós fizemos no início do ano passado, eu já colocava para vocês, o Brasil vai crescer até 5% esse ano. Crescemos 4,5%. Recuperamos toda a pandemia, crescemos muito, e esse ano de 2022 não há motivo nenhum para que o Brasil cresça menos do que 4,5%. Nem crise do petróleo, que já se delimitou lá na questão da Ucrânia. Há uma tendência de que nós mantenhamos esse crescimento. Isso que é a minha preocupação. Nós não podemos retroceder, começar a querer trazer de volta, né, a vida das pessoas. Sindicato tomando conta de tudo, serviço público colocando cada vez mais dificuldade para as pessoas. Serviço público tem que agilizar a vida das pessoas. Então, hoje, o projeto nós mantermos no Palácio do Planalto quem tenha uma visão democrática, liberal no sentido de um país de economia aberta e que esteja aberto também a respeitar todas as nossas liberdades, principalmente as liberdades religiosas. É fundamental que a gente não volte àquele passado em querer se limitar a uma série de coisas como foi e que levou, né, ao Brasil a uma mudança de perfil político muito rapidamente para que se possa ser livre de se pregar o que quer, de se poder falar o que quer dentro das igrejas e no dia a dia. As pessoas têm que ser respeitadas nisso. Essa é a nossa preocupação hoje. Do ponto de vista de articulação partidária, o senhor está trabalhando para atrair o PP de alguém que, inclusive, até então sempre foi aliado do governador Zema? Eu estou falando do deputado federal Marcelo Aro, que é até muitas vezes cotado para vice na chapa do atual governador. Como é que está essa negociação? Olha, toda a engenharia política do atual governo foi montada por esse deputado. Não vou entrar em muitos detalhes, eu sou um desafeto dele, então não cabe aqui eu ficar lembrando aquilo que o Google pode falar por mim. Tá? Mas a decisão majoritária não é uma decisão local. A decisão majoritária é uma decisão nacional. O ministro Ciro Nogueira é um aliado, é próximo. Na semana passada, por exemplo,
Com relação a essa questão do MEC, nós tivemos reuniões seguidas, pudemos conversar, inclusive, sobre Minas Gerais. O próprio presidente da República já pediu que o PP avalie o apoio, reavalie o apoio em Minas Gerais. E o que eu desejo é chegar, ou conseguir esse apoio com diálogo. Quero conversar com os parlamentares do PP, todos eles, colocar com clareza qual é a minha visão de apoio ao presidente, a minha visão como pré-candidato ao governo de Minas. Eles têm comigo a mesma vontade, o mesmo desejo e a missão de ajudar na reeleição de Jair Bolsonaro. Então, é uma questão de tempo. O PP é um partido muito bem-vindo. Além do PP, tenho mantido conversas também com a União Brasil, com nomes importantes na política de Minas Gerais. Isso passa, inclusive, pelo atual presidente do Senado, o meu companheiro Rodrigo Pacheco, que é ele quem, de fato, ajuda a tomar as decisões ainda dentro da União, apesar de estar no PSD, vamos dizer, está com o pé em duas canoas, mas tem um nome importante nessa questão da eleição em Minas e da reeleição do presidente da República. Então, agora é que nós vamos formatar esse projeto político para ser apresentado, se Deus quiser, aos mineiros no momento certo que a lei permite a campanha eleitoral. Senador, voltando a falar um pouquinho de proposta, o que o senhor pensa aí do acordo da Vale? Assumindo, o senhor manteria como está? Se fosse o senhor teria mantido como está? Mudaria as obras? Qual que é a visão do senhor? Lembrando aí que o dinheiro do acordo da Vale que tem aproximado bem o governador dos prefeitos no interior, né? Com o dinheiro dessas obras aí, que ele tem se aproximado. Que pergunta excelente. É bom lembrar que quem mandou dinheiro para as prefeituras foi a Assembleia Legislativa, não foi o governador Zema. Quem determinou que o acordo da Vale fosse depositado direto para os prefeitos, inclusive muitos que chamam aí, foi a Assembleia Legislativa. Foram os deputados estaduais que decidiram, e vocês são testemunha disso, que não haveria convênio com o governo do estado. Porque o que o governador queria, o que a turma queria, era que o prefeito fosse lá continuar beijando a mão do governo. Foi decidido e o dinheiro está indo na conta das prefeituras por determinação legal. Não é por bondade ou muito menos por negociação política. Agora, eu gostaria que ficasse muito bem gravado aqui, para que depois essa ideia, ela sendo colocada em prática, ela não vá ser copiada. Eu vou deixar isso claro. Eu vou modificar o acordo da Vale. Estou participando do novo acordo de Mariana. A empresa queria dar um valor semelhante ao de Brumadinho, não aceitamos, junto ao Conselho Nacional do Ministério Público, junto à Procuradoria da República, a Procuradoria de Justiça de Minas, a Procuradoria da República em Brasília. Eu tenho me posicionado que nós temos que ter pelo menos o dobro do que foi pago em Brumadinho. E me permito aqui dizer que esse acordo de Brumadinho nasceu na CPI do Senado, em que eu fui relator e eu coloquei com clareza que a Vale não devia só indenizações humanas e materiais, não. A Vale devia uma reparação a Minas Gerais. E isso foi abraçado pela Força Tarefa, que trabalhou de uma maneira espetacular de procuradores e promotores de Minas Gerais, e nós conseguimos esse acordo, que até agora não virou realidade para o Estado. Quais são as mudanças que eu faria? Eu quero fazer um compromisso aqui, o seguinte: reparação é para todos os mineiros. Esse dinheiro que está vindo, tanto de Brumadinho como da Vale, não está indo um tostão para as vilas, aglomerados e para a habitação popular. Nós não estamos corrigindo historicamente uma reparação que o Brasil tem com as populações mais pobres, especialmente moradores de periferias. Se Deus entender que esse é o caminho, se a população entender e futuramente, quem sabe, a gente possa sentar no governo de Minas, um dos pontos principais que eu vou fazer, nós vamos retomar o projeto Vila Viva e esse dinheiro vai ser usado para acabar com vilas e aglomerados, para dar mais dignidade a todos os mineiros, não somente aqueles que querem usufruir desse dinheiro para os seus negócios. Está certíssimo, não está errado isso, mas eu vou realinhar esse acordo, vai ser a minha proposta. Eu quero trabalhar para que ninguém em Minas Gerais possa ter ou viver de forma indigna. Vocês, quem estudar pela história, vai ver aí que o maior programa, o mais bem feito programa que Minas Gerais teve, foi o programa Vila Viva, que deu dignidade a milhares de pessoas da habitação popular em nosso estado e nossa capital. Eu estou fazendo um compromisso, esse é o meu pensamento hoje que vai estar num projeto de governo. Nós vamos usar o dinheiro da Vale
para fazer reparação social. Nós vamos usar esse dinheiro, se Deus quiser, para acabar com vilas e favelas e dar dignidade. Nós vamos usar esse dinheiro para fazer aquilo que eu mais gosto, que é distribuição de conhecimento. Escolas públicas de qualidade, professores bem treinados, para que os adolescentes saiam da escola com uma profissão. É isso que eu quero. Aí sim, nós vamos distribuir riqueza em Minas Gerais. E o acordo está aí. Se nós perdemos essa oportunidade agora desses bilhões, eu não vejo, pelo menos mais 50 anos, como nós vamos fazer para resolver o problema da habitação popular e nós acabarmos de vez com essa injustiça que são séculos de favelas e vilas que nós temos aqui no entorno de Belo Horizonte. Hora do bate-pronto. No Café com Política, hora do bate-pronto. Senador, são perguntas objetivas, respostas também. O senhor já participou em outras oportunidades conosco, conhece bem o quadro, uma forma de ping-pong. Combinado? Combinados. Para começar, um vice para Carlos Viana, quem seria? Ainda em negociação. Romeu Zema. Fraco. Alexandre Calil. Deixou a desejar. Luiz Inácio Lula da Silva. Passado. Jair Bolsonaro. Muito boa vontade. O maior desafio da eleição deste ano. Convencer os mineiros que nós podemos avançar mais. Carlos Viana por Carlos Viana em uma frase. Um otimista por natureza. Conversamos com o senador Carlos Viana, do PL, pré-candidato ao governo de Minas pelo PL, líder do governo no Senado, líder do presidente lá no Senado. Senador, mais uma vez agradecemos a participação, a presença do senhor aqui no Café com Política e nos falamos então em outras oportunidades. Um abraço, parabéns pelo trabalho, pessoal. Muito obrigado. Obrigado ao senhor, senador. Marina Schettini, editora de política do Jornal O Tempo. Sempre bom ter sua parceria por aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço, Rodrigo, Adriana, quem nos assiste, quem nos ouve, senador, muito obrigada. E nas páginas do Jornal O Tempo de amanhã, também no nosso portal otempo.com.br, os principais momentos dessa entrevista e a repercussão também, não é isso? Sim, com certeza. Acompanha a gente aí. Combinado. E volta mais que a gente fica com saudade, tá Volto bom? sempre, é só me chamar, eu tô sempre aqui. Marina, para quem não sabe, já foi nossa coordenadora de jornalismo aqui na rádio e deixou saudades. Com Obrigada. certeza. A gente gosta muito de você. Marina, bom trabalho, ótima semana, viu? Eu que agradeço. Obrigada, pessoal.